Olá, seja muito bem-vindo. Essa é mais uma videoaula do escritório MCD Advogados. O meu nome é Anderson e hoje eu falarei sobre o direito do consumidor em bares, restaurantes e casas noturnas. O seu direito consumidor no seu momento de diversão e lazer. A relação de consumo ela é uma relação jurídica dividida entre dois polos, o ativo e o passivo, divididos então entre dois sujeitos base, o fornecedor e o consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele gira justamente nessa órbita, protegendo patrimonialmente e diretamente a relação de consumo e indiretamente o consumidor e a coletividade de consumidores. Bom, a Lei número 8.078, de 11 de setembro de 1990, ela trouxe o Código de Defesa do Consumidor, que em seus dois primeiros artigos especifica um pouco mais sobre o que é relação de consumo e o que é o consumidor. Portanto, vejamos. O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social nos termos dos artigos 5º, inciso 32, 170, inciso 5 da Constituição Federal e artigo 48 e suas disposições transitórias. Então, o artigo 2º ele traz sobre o que é o consumidor. O consumidor, então, é toda aquela pessoa jurídica ou pessoa física que adquire ou utiliza um produto ou serviço como seu destinatário final. Portanto, consumidor, quando você sai e frequenta algum desses lugares, bares, restaurantes e casas noturnas, você pode não perceber, mas você está exercendo uma relação de consumo com algum estabelecimento e com o fornecedor. Então, você está amparado pelo CDC, pelo Código de Defesa do Consumidor, quanto a essa relação. E é muito mais comum do que parece a prática abusiva e ilegal por parte desses estabelecimentos. Muitas coisas que acontecem com você, elas se tornam abusiva e ilegal e são justamente previstas pelo Código de Defesa do Consumidor. E você muitas vezes nem percebe. Começaremos então pela sua entrada no estabelecimento. O artigo 39, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, ele traz que é vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas, inciso 1, condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Bom, o que o CDC ele quis dizer com isso? O CDC ele quis dizer com isso e justamente prevenir você da famosa venda casada. É quando o fornecedor, ele, ao oferecer um produto para você sobre um determinado valor, ele embute outro produto ou serviço dele nesse valor referente ao primeiro, sem que você perceba. É a famosa venda casada. Em casas noturnas isso tem muito acontecido. O que acontece? O fornecedor ele pega, cobra uma taxa de entrada sua, como entrada no estabelecimento, um valor de R$50, por exemplo. E dentro desse valor que foi estipulado para sua adentrada no recinto, você tem esse valor de consumo obrigatório dentro da casa. Então, se você não consumir aqueles R$50 de produto ou serviço que ele mesmo oferece, você já perdeu esse dinheiro. Então essa é uma venda casada, ela é abusiva, ela é ilegal, ela é prevista no Código de Defesa do Consumidor. Então, o condicionamento da sua entrada a um outro serviço ou produto que esteja dentro do estabelecimento, ela, portanto, é uma cláusula abusiva prevista no CDC, é a famosa venda casada. Bom, a multa por extravio da comanda. Essa multa por extravio da comanda é outra coisa ilegal que é cobrada muitas vezes por estabelecimentos. O que acontece? Quando o cliente ele perde a comanda, ele não é obrigado a pagar. Você, consumidor, quando ao extraviar a sua comanda, você não é obrigado a pagar. O fornecedor ele não pode estimar o prejuízo que ele obteve. O que ele deve fazer? O fornecedor ele tem de ter outros métodos além da comanda para poder controlar justamente o que o seu cliente consome dentro do seu estabelecimento. Então, a cobrança da multa é ilegal. O mais certo seria, portanto, que você acertasse com a casa ou com o estabelecimento, com o dono, fornecedor, que um valor justo
que não fosse a multa pelo extravio da comanda e que fosse justo para ambas as partes. O que acontece é o seguinte, acontece muita prática de cárcere privado e isso é tipificado no Código Penal Brasileiro. No artigo 148, cárcere privado fala sobre o Código Penal Brasileiro fala sobre o cárcere privado em seu artigo 148. O que acontece? O fornecedor, ele condiciona a saída de seu cliente mediante o pagamento da multa do extravio de comanda. Isso é crime e isso está no Código Penal Brasileiro. Outro crime também que é sempre praticado na conduta de cárcere privado, que é a grave ameaça ou violência. Então o que acontece? Além de prender o fornecedor, além de prender o seu cliente dentro do estabelecimento, condicionando a sua saída mediante o pagamento da multa pelo extravio da comanda, além de ele praticar o crime de grave ameaça, ou aliás, o crime de cárcere privado, ele pode praticar também o crime de grave ameaça ou violência. O que acontece? Muitas vezes segurança ou alguma outra coisa assim acaba ameaçando você a pagar a comanda, a pagar a multa pelo extravio da comanda no caso. Bom, o empresário, como dito, ele deve ter uma outra forma. Caso ele não tenha, você não entre em um acordo e ele faça alguma dessas tipificações penais, você pode ligar para a polícia para que a polícia obrigue ele a deixar você se retirar do estabelecimento. Bom, vencido isso, temos a taxa de serviço. O pagamento da taxa de serviço, que é aqueles 10% que é revertido para o garçom, ele é opcional. Não é ilegal, veja bem, ele é opcional. Obrigatoriamente, essa taxa de serviço ela se torna ilegal. Caso ela for cobrada opcionalmente, ela é totalmente normal. A partir do momento em que o estabelecimento ele impõe a você o pagamento dos 10% do garçom pela taxa de serviço, por um produto ou serviço oferecido, ela se torna ilegal. É muito importante que você saiba que na sua relação final de consumo, que você pergunte se essa taxa de serviço ela está inclusa ou não, porque muitas vezes ela é embutida e você nem percebe, consumidor. Mas vale lembrar também que em muitos estabelecimentos, essa taxa de 10%, que é a taxa de serviço, ela é revertida justamente para os funcionários. Então, às vezes é até interessante, até legal, porque é uma forma de você não garantir, mas que você contribua para que numa próxima vez que você voltar no estabelecimento, você tenha um atendimento igual ou até mesmo melhor. Bom, o valor artístico, a cobrança do valor artístico ou cover sobre apresentações ao vivo, ela é lícita. Veja bem, ela não é ilegal, ela é lícita. Então acontece que, ao adentrar no recinto, você consumidor, você tem que ser informado que no final, ao pagar o seu consumo, pagar toda a sua estadia dentro do estabelecimento, será cobrado determinado valor em relação ao valor artístico ou o cover. Então não pode chegar no final e simplesmente você ter uma surpresa com relação a isso, porque você não foi informado, isso não pode. Ela é lícita, porém ela deve ser informada na entrada do estabelecimento. O fornecedor ele não pode simplesmente ocultar essa informação e depois no final ele querer cobrar. Bom, com relação ao furto de objetos, essa é uma questão muito polêmica e que não há ainda um posicionamento no nosso ordenamento jurídico, não há nada pacificado com relação a isso. Acontece que a responsabilidade do estabelecimento comercial com os objetos pessoais do consumidor, ela está condicionada a algumas características de algumas decisões já que existem no nosso ordenamento jurídico. Como é o caso, por exemplo, se o estabelecimento ele possui um porta-objetos. Então, se ele possui um porta-objetos, significa que você vai chegar lá, vai deixar o seu objeto justamente sobre a guarda do estabelecimento. Então, nesses casos, o furto, o extravio, qualquer coisa que aconteça com o seu objeto, você deve ser sim indenizado. Outra forma também é quando você for atraído pela segurança do local, como um porta-objeto também no caso, mas alguma outra forma de atrativo, como segurança, alguma outra coisa assim que lhe atraia aí nesse determinado local, justamente pela segurança que o estabelecimento tem a oferecer.
Mas de qualquer forma nós recomendamos que você tenha muita atenção e muito cuidado para com seus pertences, mesmo porque para evitar esse tipo de transtorno e contratempo durante seu momento de lazer e diversão. Bom, a meia entrada, a Lei 1352 de 22 de dezembro de 1992, ela garante a meia entrada a estudantes e menores de 18 anos. Então, estudantes e menores de 18 anos, eles possuem direito à meia entrada em eventos culturais, artísticos e esportivos. Então, essa lei, ela não traz nada de cota e não traz nada de quantidade de convites de meia entrada que serão disponíveis. Então, caso o evento ele quantifique esse número de convites disponíveis ou determine alguma cota, isso é ilegal e você deve procurar o PROCON mais próximo. Quanto ao estacionamento, o estacionamento de um restaurante ou o estacionamento de uma casa noturna, de algum bar, acontece, ele é responsável pelo veículo, o estabelecimento ele é responsável pelo seu veículo quando ele oferece o estacionamento. Se ele tem um estacionamento próprio, ele oferece esse estacionamento, esse é um atrativo para você acabar estacionando o seu veículo automotor lá. Então, não adianta colocar uma placa falando estacionamento próprio, mas não nos responsabilizamos pelo seu veículo. Não adianta, isso não pode. Pode colocar a placa, mas isso não o exime da responsabilidade de cuidar do seu patrimônio. O que acontece? É determinação também que a partir de 50 vagas que o estabelecimento forneça, que ele tem um seguro obrigatório dessas 50 vagas. Bom, vencido a questão do estacionamento, todas essas questões de direito do consumidor com relação a casas noturnas, bares e restaurantes, é necessário ainda se faz mencionar que eles ainda fazem vistas grossas acerca do Código de Defesa do Consumidor. Aqueles que se sentirem lesionados, nós aconselhamos a procurar ao IDEC, DECON e o PROCON a realizar denúncias desses órgãos, porque eles que são responsáveis pela aplicação de multas nos estabelecimentos comerciais. Não se esqueça também de munir-se de comprovantes fiscais, notas fiscais, comprovantes de pagamentos e notas fiscais para maior embasamento de suas reclamações. Portanto, para finalizar, o Código de Defesa do Consumidor ele foi justamente criado para equiparar essa relação, a relação entre fornecedor e consumidor, onde o consumidor ele tinha uma desvantagem muito grande em relação ao fornecedor. E com a criação do Código de Defesa do Consumidor, essa desvantagem ela foi equiparada e hoje em dia eles estão no mesmo nível. Por isso foi criado o Código de Defesa do Consumidor e é bom você, consumidor, se atentar a todos os seus direitos. Obrigado, essa é mais uma videoaula do escritório MCD Advogados. Não deixe de acessar o site www.mcdadvogados.com.br e até a próxima.